paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo.
é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo
eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele está nos transformando, ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus.
e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho,
medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver.
que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama.
A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração.
Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14, está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite
não têm experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade.
mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a tua presença e que vivem segundo a tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as tuas bênçãos e não a tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar,
selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Que a presença do Senhor esteja na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre o seu. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar por você nesse momento, para que a gente comece esse dia da maneira certa. Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por esse ano de 2025 que começou, pois mesmo com poucos dias, nós já temos contemplado, Senhor, mudanças. Temos visto o Teu agir em várias áreas das nossas vidas e já estamos percebendo que as coisas não vão ser mais as mesmas. Eu declaro, Senhor, que nada será como antes. Que essa pessoa que está me ouvindo irá experimentar um novo tempo na vida dela e ela irá contemplar o Teu agir, até nos mínimos detalhes, até naquelas áreas das vidas dela que ela nem sabia que precisava do Teu mover. O Senhor nos conhece profundamente. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Por isso, Pai, sonda o coração desse irmão e dessa irmã e observa cada ferida, cada dor, cada angústia, cada trauma e cada frustração. Promove a cura, em nome de Jesus, para que cada um deles possa sentir a Tua presença de maneira sobrenatural nesse dia. Não apenas nesse dia, mas em todos os dias da vida deles. Que a nossa oração nesse dia seja como a oração de Jesus. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa se render à Tua vontade, porque os Teus planos, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos e te pedimos, revela-te a nós. Fale conosco nesse momento, através da Tua palavra. Eu sei que o Senhor pode falar conosco de diversas formas, mas eu peço que, por misericórdia, o Senhor fale nesse momento, por meio da Tua palavra. Eu creio nisso. Por isso eu te peço, Pai, opera um mover sobrenatural na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te mandar todos os dias mensagens de fé que vão encher o seu coração de esperança e com a presença de Deus. Amém? Deixou o seu joinha aqui no vídeo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube, seja membro do canal. E você também pode nos abençoar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No livro de João, capítulo 11, versículos 14 e 15, está escrito: Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Jesus não estava indiferente à dor de Marta, Maria e todos aqueles que choravam pela morte de Lázaro. Pelo contrário, ele estava prestes a realizar um milagre que revelaria o poder de Deus de maneira grandiosa. Quando ele diz que está alegre por não ter estado lá, ele não está celebrando a morte, mas ele está destacando que, ao não ter impedido a morte de Lázaro, ele abriria espaço para um milagre ainda maior, a ressurreição.
Esse milagre seria um testemunho poderoso que iria fortalecer a fé dos discípulos e mostraria que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para manifestar a sua glória e o seu propósito. Jesus sabia que a fé dos discípulos precisava ser edificada. Eles precisavam ver que ele era mais do que um profeta ou um mestre. Ele era o próprio Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Eu não sou o tipo de pessoa que diz que Deus permite que alguém perca o filho, que uma mãe enterre seu filho, que um pai enterre seu filho, ou que alguém dê adeus ao seu cônjuge simplesmente para aprender uma lição. Irmãos, convenhamos, se nós pudéssemos escolher, nós aprenderíamos essas lições de outras formas, não é verdade? Não faz sentido pensar que Deus tiraria a vida de alguém apenas para ensinar algo a outra pessoa. Isso soa até um pouco, penso eu, narcisista, da parte de quem diz que foi por esse motivo que alguém partiu, que foi por isso que alguém contraiu uma doença, um câncer, por exemplo. Eu acredito na palavra de Deus, que diz o seguinte: no mundo tereis aflições. E na Bíblia nós vemos exemplos de muitas pessoas diferentes, pobres, ricos, pecadores, profetas, justos, samaritanos, judeus, israelitas. Todas essas pessoas passaram por momentos de glória e alegria, mas também enfrentaram momentos de tribulação, de dor e escuridão. E o que isso nos ensina? Nos ensina que para viver momentos ruins ou momentos bons, basta que estejamos vivos. Mas nós precisamos entender que Deus permite que passemos por aflições. Isso não se limita a mim ou a você, mas a todos nós. Até mesmo aqueles que nunca ouviram falar dele enfrentam dificuldades, porque a vida neste mundo nos expõe a desafios inevitáveis. Deus permite que enfrentemos esses momentos porque algumas lições só podem ser aprendidas quando passamos por eles. É nesses momentos, quando nos vemos sem recursos humanos, que aprendemos a nossa verdadeira dependência de Deus. Quando o dinheiro não resolve, quando a nossa influência não alcança, quando o nosso nome, legado, estudos, carreira ou status não bastam, percebemos o quão frágeis somos diante da grandeza do Criador. É nesse ponto que entendemos quão dependentes somos de Deus. Quando tudo parece perdido, a única coisa que podemos fazer é esperar pelo Mestre. Veja o exemplo de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Quando Jesus chegou, elas disseram assim: Senhor, se estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas já haviam perdido a esperança, mas Jesus chegou, trouxe uma nova perspectiva e realizou o milagre da ressurreição. Ele fez Lázaro viver novamente. Pense nisso. Quanta fé foi renovada naquele dia? Quantos corações foram transformados? Quando tudo parece perdido, clame pela passagem do Mestre. Creia que ele vai chegar e ele vai promover o milagre. Talvez você esteja esperando Jesus passar pelo seu casamento, restaurando a paz e o amor que parecem ter desaparecido. Talvez o seu lar esteja cheio de discussões, onde qualquer palavra vira motivo de briga, e o descanso que deveria existir ali foi substituído por sobrecarga e cansaço. Talvez você esteja esperando Jesus passar pelas suas finanças. Você tenta reorganizá-las, mas parece que a cada passo para frente você dá 10 passos para trás. Ou talvez você esteja clamando para que Jesus passe por uma sala de hospital, onde alguém que você ama está lutando pela sua vida. Seja qual for a situação, Deus é capaz de transformar a dor em esperança. Acredite na cura que vem do Senhor. Ela pode acontecer aqui, em vida, glorificando o nome dele,
ou pode acontecer na eternidade, onde também o nome dele continuará sendo glorificado. Lembre-se, você não nasceu para este mundo. Assim como as pessoas que você ama, você pertence a um propósito eterno. Como desejamos que aqueles que amamos permaneçam conosco para sempre, não é verdade? Mas o nosso Mestre, o próprio Jesus, nos mostrou ao morrer e ressuscitar que existe algo além deste mundo. Ele viveu como nós, morreu por nós e ressuscitou para nos lembrar que há uma ressurreição e uma esperança eterna. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E essa renovação diária é que nos dá força para continuar. É ela que nos prepara para a eternidade com Ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento onde tudo parece perdido, olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo, aquele que limpa, purifica e perdoa todo pecado. Lembre-se, a sua vida não termina aqui. As pessoas que você ama também não pertencem a esse mundo. Confie que o Senhor está trabalhando em sua vida e na vida daqueles pelos quais você tem clamado. O inimigo tem esfriado a fé de muitas pessoas nos últimos tempos. Vivemos cercados por tantas informações, tantas distrações, notícias difíceis, vídeos engraçados, receitas, notícias de política, discussões. É tanto de tudo que nos esquecemos do principal, Cristo. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que o Senhor não fala mais sobre demônios, potestades e tribulações? Eu respondo que sim, eu falo de tribulações, mas eu acredito que não há nada mais valioso do que falar sobre Jesus. Tirar o foco de Jesus é muito fácil. Difícil é reconhecer dia após dia a nossa dependência dele e nos alimentarmos da sua fonte. Por isso, nesse momento eu te convido a fazer uma escolha. Escolha colocar o seu coração diante do Senhor. Reconheça a sua pequenez e confie que, mesmo quando tudo parece perdido, para Deus nada é impossível. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, tudo é possível ao que crê. Não porque aquele que crê tem poder, mas porque Deus é todo-poderoso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Por isso, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver algum pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque pelo menos a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. E hoje eu quero pedir que você declare pela fé aqui nos comentários apenas uma frase. Escreva assim: eu creio. Apenas isso. Eu creio. Escreva isso como um ato profético, como uma forma de expressar a sua fé em Deus, uma maneira de reconhecer que Ele é o Deus do impossível e é capaz de operar um milagre na sua vida. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, cheios de gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de buscar a Tua face e aprender mais sobre o Teu amor e sobre quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece perdido, a Tua presença nos sustenta. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, porque sabemos que essas pessoas estão aqui por um propósito, porque o Senhor as trouxe para ouvir essas palavras. Pai, nós te pedimos perdão. Perdão por todas as vezes em que deixamos que a frustração tomasse conta do nosso coração. Pelas vezes em que permitimos que a dúvida e o medo abalassem a nossa fé. Perdão, Senhor, pelos momentos em que nos deixamos distrair pelas coisas deste mundo e tiramos os nossos olhos de Cristo, que é a nossa verdadeira fonte de vida e esperança.
Pai amado e querido, limpa o nosso coração, renova a nossa mente e nos ajuda a enxergar a Tua bondade, mesmo em meio às tribulações. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, eu clamo para que o Senhor cure os corações que estão sobrecarregados pela frustração, pela dor, pela perda. Que o Senhor toque em cada vida, trazendo consolo e paz. Que cada um possa compreender que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Fortaleça a fé dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa ver além das circunstâncias e confiar plenamente no Teu agir. Deus, para aqueles que estão enfrentando dificuldades no casamento, em seus relacionamentos, eu oro por reconciliação, para que o Senhor restabeleça o diálogo, restaure a paz nesse lar. Que o Senhor apague toda a raiz de amargura e restaure o amor e o respeito entre os cônjuges. Para aqueles que estão passando por crises financeiras, eu clamo pela Tua provisão. Abre portas de emprego, dá sabedoria na administração e multiplica os recursos para que essa pessoa possa Te honrar com aquilo que tem. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde ou aqueles que têm pessoas queridas em leitos de hospitais. Que o Senhor toque com o Teu poder de cura. Restaura esse corpo, Senhor. Restaura cada célula, cada órgão, cada tecido. Renova as forças e dê paz a essa mente inquieta. Que a Tua vontade se cumpra em cada vida e que o Teu nome seja glorificado, seja através da cura aqui na terra ou através da glória na eternidade. Eu quero interceder por todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada angústia, cada clamor. Visita, ó Deus, essas vidas e derrama sobre elas a Tua graça. Que elas sintam a Tua presença e saibam que o Senhor está no controle de tudo. E mesmo quando não entendermos os Teus caminhos, ajuda-nos a confiar que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Nós Te louvamos porque sabemos que nada é impossível para Ti. O Senhor é o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que trouxe vida onde havia morte, que trouxe esperança onde havia desespero. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Obrigado, Deus, por Tua fidelidade, por Tua bondade e por Tua esperança constante em nossas vidas. Nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu estou aqui para compartilhar uma mensagem de renovação e esperança com você. Sinta a presença de Deus ao seu lado, tocando o seu coração e trazendo cura para as áreas mais profundas da sua vida. Creia que Deus está restaurando o que parecia impossível e trazendo paz e alegria onde antes havia dor. Hoje é um dia de transformação. Hoje vai haver milagre, vai haver mudança e renovo em sua vida. Amém? Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante um período de grande fome, Deus ordenou a Elias que fosse até Sarepta, onde encontraria uma viúva que o sustentaria. Quando Elias chegou, encontrou a viúva apanhando gravetos
e pediu-lhe um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva explicou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. Elias então pediu que ela não temesse e fizesse primeiro um pão para ele, prometendo que Deus não deixaria a farinha e o azeite acabarem até que a chuva voltasse. A viúva obedeceu à palavra de Deus dada por Elias, e como prometido, a farinha e o azeite não se acabaram. Ela, seu filho e Elias tiveram comida durante todo o tempo de seca. Irmãos, essa história nos ensina tanto sobre confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A viúva estava à beira do desespero, com apenas um pouco de farinha e azeite restantes. Ela representa cada um de nós, quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis. Mas ao obedecer à palavra de Deus, ela viu um milagre acontecer na sua vida. Da mesma forma, você pode estar enfrentando desafios enormes, situações em que parece não haver saída, mas Deus te chama a confiar nele, a colocar a sua palavra em primeiro lugar e a acreditar que ele pode multiplicar as suas bênçãos em sua vida. Assim como a viúva viu a provisão contínua de Deus, você também verá Deus suprir todas as suas necessidades, de maneiras que você nunca imaginou. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos novos. Não se esqueça de dar o like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas essa palavra. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Deus deseja que confiemos nele em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que sejamos um exemplo de fé e obediência, mostrando ao mundo que ele é um Deus que cuida dos seus filhos e que as suas promessas são verdadeiras. Não importa o quão difícil a situação possa parecer, Deus está sempre pronto para intervir e trazer solução. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui diante do teu trono, diante da tua graça, para te pedir em favor dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu não sei o que elas estão passando, mas eu acredito que muitas estão sofrendo no casamento, sofrendo com os filhos, com enfermidades. Nesse mundo, nós temos tantas aflições, Senhor, e a tua palavra garante que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Se estivermos com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Nós cremos que a nossa dor é passageira e um dia vamos reinar para sempre com o Senhor. Mas por enquanto estamos aqui nessa terra, essa terra de lamentos, de injustiças, essa terra onde o homem se acha Deus. Tem misericórdia da vida dessas pessoas que estão sofrendo por causa de maridos arrogantes, por causa do desemprego, por causa de enfermidades. Só o Senhor pode entrar com a provisão. Assim como o Senhor sustentou Elias diante daquele riacho, onde o Senhor trouxe corvos para alimentá-lo. Deus, opera o sobrenatural na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa que não tem nada na sua despensa, que não tem condições financeiras, que não consegue enxergar uma saída para o seu problema. Cremos que o nosso socorro vem de ti, o Deus que fez os céus e a terra. Se o Senhor não construir o nosso lar, se o Senhor não nos der a proteção, todo o nosso trabalho será em vão. Não adiantará nada trabalharmos, acordarmos de madrugada, pelejarmos, se o Senhor não for o nosso sustento. Pelo contrário, o Senhor é aquele que dá para aqueles que dormem, para aqueles que descansam em ti. Então, Senhor, ensina-nos a deixarmos toda a ansiedade de lado, a confiarmos na tua provisão e entregarmos em tuas mãos toda a nossa vida.
Eu sei, Pai, que o Senhor tem uma grande obra na vida de cada um, mas eu sei também que se nós não dependermos do Senhor, agiremos com a nossa força, de acordo com a nossa carne, e nos desviaremos dos teus caminhos. Que o Senhor venha nos proteger agora com os teus anjos. Todo espírito de medo que tem atormentado essas pessoas, essa pessoa que está orando aqui agora comigo, mas que tem medo do que possa acontecer amanhã, que o Senhor coloque nela força, determinação e coragem. Nós cremos que, se o Senhor estiver guardando a nossa vida, o maligno não poderá nos tocar. Nós nos escondemos, portanto, debaixo das tuas asas, pois ali é o nosso abrigo e o nosso refúgio. Pai amado e querido, nós nos humilhamos diante da tua presença e reconhecemos que sem ti não somos nada. Se o Senhor não fizer, todo o nosso esforço será em vão. Muitas pessoas estão vivendo um tempo de crise nesse momento, Pai. Mas assim como o Senhor sustentou Elias naquele momento de crise, eu creio que o Senhor pode também nos sustentar. Assim como o Senhor sustentou aquela viúva que não tinha nada na sua casa, a não ser um pouco de azeite, mas o Senhor multiplicou aquele azeite. Eu te peço, Senhor, supra as nossas necessidades nesses tempos difíceis. Ó Deus, transforma o nosso coração, Senhor. Visita essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que não consegue sair da cama, que não tem motivação nenhuma para viver. Que o Senhor entre no coração dela, nos ajude a superar cada aflição, para que um dia estejamos com o Senhor para sempre. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você fez essa oração com ousadia e com confiança, a palavra de Deus diz que Ele ouve a oração do justo. Que você seja fortalecido por essa palavra. Que você receba pela fé todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Saiba que Jesus te ama e tem um propósito na sua vida e na sua família. Compartilhe essa mensagem porque ela pode trazer esperança e paz para a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois eu não sei que horas você está ouvindo essa mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem muito forte que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar o quanto o inimigo tem se levantado, mas o quanto ele é um derrotado em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra fará você crescer muito espiritualmente. E nós vamos fazer uma oração aqui no final. Vamos unir a nossa fé e Deus vai nos ouvir. Se você crê, eu peço que você fique comigo até o final e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e Deus vai trabalhar em seu favor. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho que vai aparecer ao lado do botão inscrever-se. Quando você ativar esse sininho, clique na opção Todas, para que você receba todas as notificações, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho colocado 2 vídeos diários aqui nesse canal. Um vídeo às 5 da manhã e outro às 18 horas. E eu fico muito feliz, sabe, irmãos, porque Deus tem ministrado na vida de muitas pessoas através dessas mensagens. Quantas vidas têm sido transformadas? E eu sei que isso não vem de mim, isso é dom de Deus. É o poder do Espírito Santo que tem agido na sua vida através da sua fé. E se você está passando por lutas hoje, essa mensagem vai tocar muito o seu coração. Amém? Todos nós, eu tenho certeza, por mais que tenhamos fé, passamos por momentos ruins. Momentos em que achamos que não vamos dar conta, que parece que Deus não está nos ouvindo. E tudo isso faz parte da vida cristã.
porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. E o próprio Cristo, quando estava na cruz, exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento em que Jesus estava ali morrendo, sangrando em nosso lugar, o Senhor realmente precisou virar as costas para ele, porque Deus é santo e não pode permanecer com quem não é santo. Deus é perfeito e, apesar de Jesus também ser perfeito, ele carregou naquele momento da cruz os pecados de toda a humanidade. Todo o pecado de todas as gerações veio sobre o corpo dele naquele momento. É por isso que ele se tornou pecador. E Deus, sendo santo, não podia ter contato com o pecador. E é por isso que o Senhor virou as costas para ele por um breve momento. Porque assim que Jesus morreu, ele ofereceu o sacrifício perfeito e Deus aceitou aquele sacrifício. Ou seja, Jesus assumiu cada falha que você comete, cada pecado do passado, do presente e aqueles que você ainda vai cometer. E ele já cancelou toda dívida que era contrária a nós. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita. E hoje, Jesus reina sobre tudo. O seu nome é acima de todo nome. E a morte, o pecado e o diabo não puderam vencê-lo. Amém? Foi exatamente naquele momento que Jesus morreu que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Irmãos, a partir dali, tudo mudou. Uma nova aliança entre Deus e os homens foi firmada. Agora, todos nós que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, podemos entrar na presença do Pai, mesmo sendo falhos e pecadores. Isso não é maravilhoso? Eu mesmo, que estou aqui falando para vocês, já estive no pecado, uma vida derrotada, escravizada pelo diabo, mas Deus restaurou minha vida, não por causa de mim, mas por causa do sacrifício que Jesus fez por mim. Quando eu coloquei a minha fé em Cristo, meus pecados foram perdoados. Eu me arrependi dos meus pecados e Jesus simplesmente apagou a minha culpa, rasgou a minha dívida. E hoje Ele quer fazer isso com você também. Tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus. A partir daí, você nunca mais anda sozinho. O Espírito Santo vem habitar dentro de você para te capacitar a viver neste mundo, para te confortar, te encorajar e te guiar a toda a verdade. Isso não impede você de passar por momentos difíceis, de tribulação, onde você pergunta: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não vem me visitar? Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo agora, você tem feito essas perguntas e saiba que Deus está com você. Esse é o momento onde sua fé está sendo testada, você está sendo provado e você vai sair desse deserto totalmente aprovado. Amém? Deus está contigo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que o inimigo parece ter vencido, no momento em que as trevas parecem ter tomado todo o ambiente. Parece que você não vê uma luz, não encontra uma pessoa de Deus sequer no seu caminho. Mas hoje Deus manda te dizer: eu estou com você, nunca vou abrir mão da sua vida. Eu trabalho, ainda que no silêncio, faço obras que você nem imagina e estou agindo em seu favor. Receba pela fé essa palavra, receba essa promessa. Deus não vai te abandonar. Amém? Uma pessoa na Bíblia que sempre acreditou nas promessas do Senhor foi o rei Davi, muito antes dele se tornar rei de Israel. Quando ele ainda era jovem, um jovem pastor, ele escreveu o Salmo 23 e disse algo interessante no versículo 4, que todos nós conhecemos. Ele escreveu assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que a maioria das pessoas
conhecem esse versículo. Mas nós não sabemos exatamente o que Davi quis dizer. Naquela época existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte. Nesse lugar, os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma caísse no abismo e morresse. As ovelhas são animais que enxergam muito mal, e um passo em falso seria fatal naquela travessia tão difícil. É exatamente assim que Deus age conosco. Deus sabe que somos limitados e que não conseguimos enxergar as situações como Ele enxerga. Por isso, Ele caminha lado a lado conosco para nos proteger. Independente se o vale que estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual. Não importa, independente da tribulação que você está vivendo hoje, Deus te traz consolo e provisão. Por mais que Ele permita que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor te enche de graça e unção. É Ele quem te capacita e te fortalece por meio de Jesus. Amém? Assim, o diabo, seu adversário, não pode fazer mal algum contra a sua vida. Mas para isso, você tem que estar firme com Deus. Precisa se firmar nos caminhos do Senhor e não dar espaço para o diabo. Eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Pessoas que ficam endemoniadas. O diabo tem se levantado com todas as forças contra a família, principalmente porque ele sabe que estamos nos últimos dias. Jesus está voltando e o inimigo quer tragar, quer destruir o maior número de pessoas. Mas quando você entrega a sua vida para Cristo e caminha com Ele, Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar proteção, alegria, paz, mesmo quando você passar por momentos difíceis, mesmo se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte. A presença de Deus permanece contigo. Você recebe essa palavra na sua vida? Se você crê nisso, deixe o seu like aqui no vídeo, como uma forma de você dizer, sim, eu recebo, em nome de Jesus. Você precisa continuar lutando, colocando a sua confiança em Jesus, assim como Davi, que sabia que o Senhor estaria ao seu lado nos momentos bons e nos dias difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que não é por acaso que você chegou até esse vídeo. Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te libertar, te abençoar, mas você precisa caminhar em obediência a Ele. O diabo sabe quem tem promessa de Deus e quem não tem. Por isso, ele pega tão pesado contra a sua vida. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, mas ele é um derrotado e por isso coloca dúvidas na sua mente. Você tem achado que Deus se atrasou, que Deus não está na sua vida, que Deus se esqueceu de você, mas isso não é verdade. Deus nunca saiu do seu lado. Nós é que muitas vezes nos afastamos e nos esquecemos dele. Escolhemos resolver tudo sozinhos, do nosso jeito, mas o Senhor continua ali, nos esperando, aguardando o momento em que nós vamos voltar o nosso coração para Ele. Assim como o pai daquele menino, aquele filho pródigo que saiu de casa, gastou tudo que tinha, toda a sua herança, perdeu tudo, mas foi naquele momento em que ele se lembrou que na casa do Pai existe fartura, que na casa do Senhor existe provisão, existe festa. Foi aí que ele decidiu voltar. E quando ele estava caminhando, ainda preparando o seu discurso de como se apresentaria diante do Pai novamente, o Pai o viu de longe. Jesus disse que o Pai foi correndo até o Filho e o abraçou, restaurou a sua vida e honrou aquele menino novamente. Nem quis saber o que ele fez no passado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta aquilo que a gente fez de errado. Se você se arrependeu verdadeiramente e abandonou o pecado, os seus pecados foram lançados no mar do Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte,
derrame o seu coração na presença do Senhor. Ele conhece a sua dor e Ele vai fazer o que for preciso para que você fique bem. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida. Nós vamos pedir que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero pedir que você me acompanhe aqui também, não somente pela manhã, às 5 horas, mas também às 18 horas. Que você também esteja aqui orando comigo todos os dias. Se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. E não esqueça de colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesse dia para buscar a Tua face, Deus. Quantas pessoas agora estão sofrendo porque estão se sentindo sozinhas nessa batalha. Essa pessoa nem consegue acreditar mais que tudo pode dar certo para ela. Por isso, eu te peço, ó Deus, opera um milagre, Senhor. Se for preciso, usa o teu servo, usa a tua serva, levanta alguém para abençoar essa pessoa, meu Pai. Mas se não tiver ninguém, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa confortar essa vida agora. Eu declaro uma palavra de bênção, de prosperidade, uma unção de alegria, uma unção de vitória, de conquista sobre essa vida. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre essa família, sobre essa casa. E eu te peço, Pai, tira todo o peso espiritual que tem oprimido essa pessoa. Essa pessoa que está me ouvindo muitas vezes não se sente em paz, não está conseguindo dormir. Muitos que me ouvem sentem terror noturno, mas eu te peço que o Senhor cubra a vida dela agora com o teu sangue. Expulsa todo o mal. Em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno na vida dessa pessoa, dessa mulher, desse homem que estão atormentados pelo diabo, com pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Nós cancelamos, em nome do teu Filho Jesus, toda obra maligna contra essa pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe esse casamento. O inimigo tentou destruir esse lar, essa família, mas ele não tem poder sobre esse casal. Que o Senhor restaure os sonhos, que ele volte a empreender, que ela volte a empreender, que o Senhor devolva a essa pessoa a produtividade. Deus, eu peço que o Senhor acampe os teus anjos ao redor dessa casa. Espírito Santo de Deus, renove a fé dessa pessoa, que ela volte a acreditar em dias melhores. Visita, meu Pai, essa pessoa que era tão ativa na tua obra, mas que agora está tão cansada, que não tem forças. Que o Senhor quebre todo o poder do inimigo na vida dela, na vida dele, e restaura esse ministério. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, escreva aqui nos comentários: eu creio, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.